Somente crer, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente creio, Senhor. Você crê? Cante assim. Crê, use a sua fé e crê nele. Crê que ele está aqui presente. Crê que ele conhece a sua necessidade. Tudo é possível. Tudo é possível. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por estarmos aqui nessa manhã de adoração, por ter entrado por essas portas para fazer aquilo que o nosso profeta nos tem ensinado, não para cometermos exageros, não para visitarmos, vermos uns aos outros, mas entramos aqui nessa manhã para ver o Senhor, para adorar a Tua santidade, para sermos apacentados, alimentados como ovelhas, por um alimento que é próprio para a ovelha, uma relva saudável, que nos dá, Pai, os nutrientes para vencermos e continuarmos caminhando nessa jornada. Pai, obrigado por essa manhã especial que o Senhor tem preparado para nós. Pedimos ao Senhor que esteja em comunhão, companheirismo com cada crente aqui, lá em cima na escolinha, juntamente com as crianças, abençoando as professoras que ensinam as nossas crianças. Pai, abençoando os diáconos que estão trabalhando pelo bom funcionamento da Tua casa, os músicos, os levitas e cada membro dessa casa, Pai. Eu gostaria de pedir a Ti que não deixasse absolutamente ninguém de fora, mas que o Teu amor pudesse cobrir a todos, alcançar a todos e atender a oração, a súplica do coração de cada um dos Teus filhos, Pai. Aqui está essa peça de roupa, Senhor. Tu conheces de quem é, para quem irá essa roupa, quem irá vestir. Pai, certo é que quem a trouxe aqui crê na Escritura, crê no que disse o apóstolo São Paulo, Senhor, crê no que está escrito na Tua Bíblia, que os lenços, que os aventais eram levados do corpo de Paulo e colocados sobre os oprimidos e sobre os doentes, e aquilo representava libertação. Senhor, eu juntamente com toda a igreja, nós ungimos essa peça de roupa. Eu imponho as minhas mãos, representando as mãos do Senhor, representando as mãos de toda essa igreja nesse momento. Que a pessoa que vestir essa roupa, Pai, se for um espírito opressor, seja expulso, ó Pai, repreendido pela unção da oração da Tua igreja e pelo poder que há no cumprimento da Tua palavra. Se for alguma doença, Pai, que ela possa, Pai, se derreter como a neve perante o fogo, Senhor, como o gelo diante do sol escaldante, que ela possa ser completamente curada e abençoada, Senhor, por este ato de fé, pela oração de fé da Tua igreja. Agora nós aqui, dá-nos um bom momento de adoração, de ensinamento, um bom momento aonde o nosso espírito se alegra em Ti, nosso Deus,
e nosso Salvador. Fala conosco, pois nós amamos ouvir a tua voz e sermos guiados, apacentados pelo Senhor. É a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. No nome de Jesus, graças a Deus por mais uma manhã na presença de Deus. Vamos abrir no livro de São João, capítulo 21. São João, capítulo 21. Graças ao nosso Deus por nos dar o privilégio de sermos cristãos e podermos estar reunidos mais uma vez diante do seu Espírito, em sua presença, que é o que nós temos o privilégio de fazer nessa manhã. São João, capítulo 21, nós vamos começar no verso 15. Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Já mudou. Apacenta os meus cordeiros, agora apacenta as minhas ovelhas. Os cordeirinhos são aqueles novinhos, as ovelhas já são as adultas. Verso 17: Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Amém. Senhor Deus, eu venho aqui para ser apacentado pelo Senhor, mesmo estando na posição de falar com o coração, falar com a tua inspiração, falar pela tua palavra. Ainda assim, Pai, eu venho para ser pastoreado, apacentado, e preciso muito disso. Como todos os meus irmãos aqui nessa manhã, precisam muito de ser apacentados, alimentados pelo Senhor. Pai, venha tomar esse controle, ter esse domínio, esse senhorio sobre a nossa vida, sobre toda esta igreja. Em tuas mãos nós nos colocamos sem nenhuma resistência, sem nenhuma restrição, e pedimos ao Senhor: seja feito segundo a tua vontade. Foi assim que o Senhor nos ensinou a confiar em ti, dizendo essa oração do Pai Nosso, que a tua vontade tem que permanecer sobre a nossa vontade, tanto nos céus como aqui no nosso mundo, na terra, no ambiente, na atmosfera humana que nós vivemos. Portanto, venha, apacenta, conduz-nos, ensina-nos, alimenta-nos, Pai, pois precisamos muito de ti. Então descansamos e esperamos no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar. Pergunta e resposta de número 14, parágrafo 79.
Irmão Brana, o que Jesus quis dizer quando por 3 vezes perguntou a Pedro se ele realmente o amava? E depois de ter lhe perguntado isto por 3 vezes, disse a ele: apacenta os meus cordeiros e apacenta as minhas ovelhas. O profeta disse: os cordeirinhos são os adolescentes espirituais, são os bebês, são as crianças no Evangelho. E Jesus tinha muitos destes, o profeta disse. E antes que ele saísse de cena, ele procurou alguém para poder desempenhar aquela dura missão que estava sobre os ombros de Jesus, enquanto aquele homem Jesus, que declaradamente se apresentou como um pastor, estava por ali. E as ovelhas, disse o profeta, são aqueles mais velhos. E Jesus então estava comissionando a Pedro. Parece uma coisinha simples, como de fato é bem simples, só que é uma coisa que revela, irmãos, se a gente olhar para a natureza, olharmos para a vida animal, como o profeta sempre olhava, ele dizia: eu sou um amante da natureza. Então, se nós fizermos como ele, olharmos o natural, nós vamos ver que essa coisinha simples aqui, de São João, capítulo 21, onde lemos, e agora deixa aberta a Bíblia, em São João, capítulo 10, não precisa começar a ler, mas você vai ver que é uma grande lição para nós. Primeiro, para o pastor, depois para a igreja, vamos dizer assim, para as ovelhas. Primeiro para o pastor, que é exigido que ele realmente ame a Deus, até mais do que os demais da congregação, porque foi essa a pergunta de Jesus para Pedro: Pedro, tu me amas-me mais do que todos esses outros? Jesus não perguntou se ele amava igualmente a ele como os demais, mas Jesus perguntou para Pedro se Pedro amava-o mais do que o restante de todos os outros que estavam realmente andando com ele, comendo com ele, congregando com ele, ouvindo a ele. Pedro teria que amá-lo mais do que os outros que também eram discípulos e alguns até apóstolos, mas não viriam receber a responsabilidade que Pedro veio receber de ser o bispo da igreja, ser o presbítero, poderia significar a mesma coisa, o apacentador, aquele que responderia pela a congregação. Então Jesus vem e de início isso já dá para mim e para todos quanto são chamados ao ministério, e todos quanto, quem saiba, um dia serão chamados. Então essa primeira liçãozinha nós já encontramos aqui, a lição de não apacentar sem que primeiro ame a Deus e sua palavra, irmãos, acima de tudo e de todas as demais coisas. Por isso que o irmão Brana chegou a dizer assim: quando estou aqui, sou eu e a palavra. Ele dizia: se Meda, minha esposa, ou se os meus filhos entrarem na frente da palavra para obstruir o seu livre curso, eles serão cortados e corrigidos pela palavra. Porque aqui, no posicionamento ministerial palavra, o pastor, o apacentador, não tem esposa,
não tem filhos, não tem irmão, não tem família, não tem interesses próprios, pessoais, e assim muitas outras coisas. Aqui ele tem que dar, especialmente aqui, em todo o tempo, mas muito especialmente nessa hora, quando todos nós queremos ouvir de Deus. Então ele tem que deixar este amor sobre a palavra estar, ou este amor à palavra está, de fato, sobre, acima de todas as coisas. Então o primeiro requisito que nós vemos aqui, entre linhas, é claro, a primeira lição que encontramos é que aquele que vai apacentar tenha um amor, podemos dizer assim, acima do padrão, do nível natural de amor que as pessoas têm para poder servir a Deus. Um amor, tu me amas mais do que aos demais? Senhor, tu sabes que eu amo. E ele se entristeceu e disse: tu conheces todas as coisas, tu conheces o meu coração, tu sabes que eu te amo mais do que todos estes aí que dizem te amar, e até mais do que este que é chamado de o apóstolo do amor e que reclina a cabeça sobre o teu peito, porque João ouvia as batidas do coração de Jesus, e Pedro assegurou diante de Jesus que ele amava mais do que todos esses, inclusive mais do que João. E é necessário que tenha esse amor. Por quê? Porque se não tiver esse amor, estou falando primeiramente daquele que apacenta, mas também tem para aquele que é apacentado. Se não tem esse amor, não vai apacentar com satisfação. Se não tem aquele amor que Jesus exigiu aqui de Pedro, dizendo: me amas mais do que a estes, com certeza, se não tem, ele não vai conseguir servir como deveria servir, dedicar como deveria dedicar, ele não vai conseguir perseverar até o fim, porque uma das coisas que para Deus é preciosíssima é essa tal perseverança, a ponto da Bíblia dizer que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então você logo vê que a perseverança ocupa um lugar muito, muito especial na vida do cristão e na vida de um ministério, que ela não vai poder ser vivida com satisfação, com gozo, com prazer, se não houver um amor. Se for uma coisa imposta, se for uma coisa apenas por obrigação, vamos dizer assim, Paulo até disse: me foi imposta essa missão, mas ele tem que encontrar amor na prática, no exercício dessa missão, porque senão ele não vai conseguir servir, ele vai se fadigar muito, vai se sentir às vezes, vamos dizer assim, torturado, arruinado emocionalmente, porque muitas vezes quem apacenta não tem uma vida própria, muitas vezes tem que se abster de algumas coisas que nem são pecaminosas e nem são erradas, mas que nem sempre caem bem para quem ocupa essa posição, não combina com o seu perfil, não combina com a sua responsabilidade, passa a não cair bem na grande responsabilidade que o tal tem de ser um exemplo, de ser um modelo, porque o pastor, ele precisa ser um modelo para a igreja, ele tem que ser um exemplo. Se ele ora, toda a igreja desejará orar também, ainda que não consiga como. Se ele jejua, a igreja desejará também, ainda que não consiga como. Se ele lê, se ele é aplicado às coisas de Deus, se é responsável, se for comprometido, ainda que haja pouca força na vida de alguém naquela congregação, ele estará sempre olhando para o exemplo, e ele vai ter aquele desejo. Se sacrifica, aqueles que estão ali debaixo daquela unção, daquele ministério, eles também vão desejar
se sacrificar. Mas se não tiver amor para fazer isso, como eu disse, ele vai se sentir, e todos quanto desejarem entrar debaixo dessa responsabilidade, ele vai se sentir massacrado, vai se sentir muitas vezes torturado emocionalmente, porque lidar muitas vezes com questões espirituais, lidar com pessoas, lidar com a diversidade de pensamentos, de naturezas, de problemas, muitas vezes atinge diretamente o emocional, e ali tem que entrar o ofício, para que o emocional não pese, vamos dizer assim, mais do que deveria ser pesado, não vá além daquilo que deveria ir, porque um líder na igreja, um líder no lar, um líder em qualquer esfera da sociedade, abalado, arruinado emocionalmente, ele tenderá a liderar com muita deficiência, e às vezes, por mais que ele queira servir bem, seu estado emocional, ele não vai deixar ele servir como ele deveria servir. Por isso que o amor é a receita que não vai deixá-lo fadigar-se mais do que é normal, é a receita que não vai deixá-lo sentir a dor além da dor natural, que já faz parte do ofício, faz parte da caminhada, vamos dizer assim, da vida cristã. Então ele terá que ter essa confissão aqui, que Pedro teve, confissão de amor. Senhor, tu sabes que eu te amo, porque se ele não tiver essa comissão de amor, ele não vai muito longe, porque o ministério, a vida cristã, o lar, a casa, isso é cheio de fases. E o irmão Branham veio e pregou a mensagem: a fase presente do meu ministério. Quer dizer, há fases que, se não houver amor, tudo está a perder. Se não houver amor, o casamento, há momentos que está a perder. E aquela mulher olha e diz: o que é que segurou esse casamento até hoje? Só pode ser o amor. Aquele homem, a mesma coisa, olha e diz: o que é que segurou esse casamento, este lar até o dia de hoje, a não ser o amor? O que é que segurou esta igreja? O que é que segurou este ministério? Há fases que você vai ter que ter o amor, porque o amor é o elo que segura, que não deixa a corrente se arrebentar. O amor é a porca, vamos dizer assim, que não deixa toda a máquina se tornar um monte de sucatas. Se lembra daquele homem? Aquele homem que disse: o que seria do mundo se não houvesse porcas e ruelas? Seria um monte de sucatas. Para onde você olhar aqui, você provavelmente verá alguma coisa presa através de porcas e através de ruelas. Se tira todas as porcas e ruelas, as cadeiras se desmontam, o altar se desmonta, tudo se desmonta, estruturas se desmontam, há porcas e ruelas segurando tudo. E muitas vezes a porca, a ruela, o elo que segura para a coisa não arrebentar, chama exatamente amor, não é dinheiro. Chama amor muitas vezes, não é filhos. Se engana quem pensa que filhos salva casamento. Filhos não salvam casamentos. Olha, eu vou ter um bebê porque isso aí vai comprometê-lo mais comigo, eu salvarei o meu casamento. Você começou errado. Você deveria ter um bebê porque a Bíblia diz que você deveria ter um bebê. Não porque isso salva casamento, não porque isso obriga o homem mais para com a mulher, a esposa mais com o marido. Não, isso não salva. Isso pode segurar a coisa roçada, forçada por um tempo, mas os filhos crescem. Chega um momento que eles não dependem muito dos pais estarem juntos mais, e isso não mais segura casamento. O que segura casamento, a porca, as ruelas e o elo que segura o casamento deve ser o amor. O que segura a igreja, as porcas, as ruelas e o elo que segura deve ser amor. Por isso que a Bíblia nos orientou, exortou muito a amarmos
cordialmente uns aos outros. O tempo inteiro a Bíblia, Jesus, ele veio ensinando a igreja a amar uns aos outros. João veio da ilha de Patmos, depois de ver coisas profundas, coisas que ninguém nunca havia visto. E quando ele volta e todo mundo na expectativa, João, como foi as suas experiências? Como é que foi o teu translado até o céu? O que é que você viu lá? João, o que é que você tem para poder dizer, para poder falar para nós? Ele dizia assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Era o resumo do que ele tinha, porque ele sabia que aquilo era as porcas, ruelas, aquilo era o elo que não iria deixar a corrente se arrebentar. Então essa é a primeira lição aqui. O amor é que segura as coisas. Então o pastor, por exemplo, que vai apacentar, ele deve amar sobre todas as coisas a Cristo primeiramente. A palavra, porque ele e a sua palavra são a mesma coisa. Os dois são a mesma coisa. O verbo se encarnou, a palavra se encarnou. Então ele tem que colocar isso acima de todas as coisas. E é justamente aqui aonde muitas vezes, em um ministério, em uma igreja, Deus é mal entendido. É o tema da mensagem Perguntas e Respostas, número 13. Deus sendo mal entendido. Quando colocamos a Deus, sua palavra, sobre todas as coisas, especialmente no caso do pastor, que tem que lidar com muitas cabeças, muitas sentenças, muitos pensamentos, muitas naturezas, muitos gostos diferentes, muitos pareceres acerca de muitas coisas. Isso é super normal e vai nos acompanhar aqui até aquele dia final. Mas, quando ele tem que se posicionar sobre todas as coisas, às vezes, ele vai ser mal entendido, porque ele tem que amar a palavra e o ofício mais do que, às vezes, os seus próprios amigos. Ele tem que amar a palavra, o ofício, mais do que, muitas vezes, a própria família. E aí só a família mesmo é que sabe o quanto muitas vezes eles acabam sofrendo um pouquinho, dado a exigência do posicionar-se pelo ministério, pela palavra, acima daquilo que está mais pertinho de você e acima daquilo que às vezes você mais ama aqui nessa terra, porque é a ordem, Deus, família, e assim vai. Começa essa escala. Então vem esse sofrimento. Amigos sofrem quando tem amigos que amam a Deus acima da amizade. Família sofre quando tem um patriarca, quando tem alguém ali dentro que ama a Deus, sua palavra, acima da própria família ali dentro de casa. Muitas vezes vai ter que contrariar ideias. Muitas vezes vai ter que adiar anseios, às vezes em detrimento ao amor à palavra, à chamada de Deus para as nossas vidas. Vamos ter que adiar algumas coisas, alguns compromissos, vamos ter que abrir mão de algumas coisas, e aí vai haver aquela perguntinha mais comum que existe: mas por que eles podem e nós não? É porque nós temos que amar a Deus acima disto. Temos que amá-lo acima de todas as coisas. Mas por que eles podem ter esse tipo de conduta e de amigos e nós não? Porque nós temos que amar a Deus acima desse tipo de conduta e acima desse tipo de amizade, por melhores que elas nos façam aqui nessa vida natural, nesse mundo natural que nós vivemos. Aí você, quando entende isso por amor, não uma imposição, mas quando entende por amor, o seu fardo deixa de ser pesado. Deixa de ser um fardo esmagador. Por quê? Porque você entende que é por amor. Há algo que é maior, mais especial, mais precioso, valoroso. Aí você recebe aquilo de bom grado no coração. Você ama a Deus, a sua vocação, o seu chamado, a sua eleição,
acima dos seus próprios negócios. Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, ele nunca vai colocar os seus próprios negócios na frente dos negócios de Deus. Você vai sempre colocar Deus à frente. Deus em primeiro lugar. Irmão, como sofrerá uma casa onde não se põe Deus em primeiro lugar? Como sofrerá uma igreja como um todo? Vamos falar assim, questões administrativas, questões espirituais, questões materiais. Como sofrerá um rebanho aonde o seu ministério não sabe colocar o negócio de Deus na frente dos seus próprios negócios? Vai andar bem devagar, vai viver, não digo que não viverá, que não subsistirá, mas vai viver com muitas deficiências. Por quê? Porque alguém ali não coloca Deus em primeiro lugar. Então, aquele que apacenta as ovelhas de Cristo, deve apacentá-las, mas com amor. E quando apacentamos com amor, qual que é o maior intuito? É aí que Deus é mal entendido. Lembre dessa frase: agradar aquele que o chamou. Se eu sou chamado por homem, eu terei que agradar o homem que me alistou, que me chamou, o homem que me comissionou. Tenho que pastorear para lhe agradar. Tenho que prestar contas administrativas para aquele que me chamou. Mas se foi Deus que me chamou, eu devo todos os dias dar conta perante Deus da minha chamada e como eu tenho agido com todas as questões que Deus tem depositado, com toda a confiança que Deus tem depositado nas minhas mãos. E aí Paulo vem e disse assim, dou graças a Deus por Jesus Cristo, por me ter tido por fiel e ter me introduzido no ministério. Quem é que Paulo diz que o introduziu no ministério? Foi Deus que o teve por fiel. Foi Deus que o introduziu no ministério. E se Deus o teve por fiel e o introduziu no ministério, ele deverá dar satisfação a Deus pelas coisas que ele tem feito, pelos caminhos que ele tem andado, pelas mensagens que ele tem pregado. Terá que dar conta para Deus, se ele tem tido um único intuito, que é agradar a Deus, apacentar, não da maneira que alguém julgue ser a maneira mais eficaz, mas apacentar da maneira que Deus tem como a maneira mais eficaz para o crescimento e progresso espiritual das ovelhas, progresso espiritual da igreja. E aí, quando você tem que se posicionar nisto, muitas vezes, você é mal entendido. Mal entendido como Paulo foi. Quando Paulo disse em 1 aos Coríntios, ou 2 aos Coríntios 11, ele disse, tomara vós me suportasseis na minha loucura. Quer dizer, muita gente dizia, mas esse pastor está louco. Quem é que dá conta de viver isso? De se sujeitar a isso? Paulo, agora você está pegando pesado conosco. Paulo disse, tomara suportasseis-me um pouco mais em minha loucura. Ele diz, porque isso não é loucura, é zelo. Isso que vós tendes por loucura, exageros, radicalismo, é zelo. Paulo diz, eu estou zeloso de vós, para vos apresentardes a Cristo como uma virgem para o seu marido. E ele dizia, mas eu estou temeroso que haja uma corrupção de entendimento, temeroso que haja uma corrupção de espírito, temeroso que haja ovelhas andando a esmos por aí, porque uma ovelha não pode andar a esmo, senão logo ela cairá, ou nas mãos do mercenário, ou no precipício, ou nas presas sanguíneas do lobo. Paulo disse, estou temeroso de que assim como a serpente enganou a Eva, corrompeu os seus sentidos, a sua pureza, seja de certo modo também vossos sentidos, pureza, natureza pacífica, mansa, dócil, corrompida. Paulo zerando das ovelhas para que elas nunca se tornassem uma ovelha rebelde, perdida por aí.
Pastor, ovelha rebelde? Sim, há ovelhas que, basta você estudar um pouquinho sobre isso, você vai descobrir. Há ovelhas que se tornam ovelhas rebeldes. Elas se desgarram do rebanho, e aí quando elas têm a felicidade de não ser devorada pelo lobo, de não cair em precipício, ela passa a viver sozinha. E aí ela que não tinha muito faro, desenvolve o seu faro. Ela que não tinha muita percepção, desenvolve a sua percepção, e aí cai naquilo que Paulo disse, apacentadores de si mesmos. E aí ela vai e sente que ela não precisa mais de estar junto com o rebanho e à vista do seu pastor. Ela descobre que ela não precisa mais sentir o cheiro do seu pastor, porque se tem uma coisa que uma ovelha sente é o cheiro do pastor. Os estudiosos dizem assim que pode haver 1000 pastores em um lugar, mas aquela ovelha conhece qual é o cheiro do seu pastor. Pode haver 1000 vozes ecoando ao mesmo tempo em um lugar, elas escutam muito bem. Se tem uma coisa que a ovelha tem, é ouvidos. Ela escuta bem, e quando ela ouve a voz do seu pastor, ela diz assim, eu conheço essa voz. Há uma identificação, eu conheço essa voz, de onde ela vem? E ela começa a virar a cabecinha, e ela começa a tentar ver de onde essa voz está indo, para ela poder tentar encontrar aonde está, mesmo no meio da multidão, o seu pastor. E aí há ovelhas que se tornam ovelhas rebeldes, e Paulo diz, eu estou temeroso que aconteça alguma coisa, temeroso que alguém perca a audição espiritual, temeroso que alguém perca o faro, o cheiro do ministério que Deus levantou para cuidar, apacentar, curar as feridas. Porque o termo pastor significa aquele que cuida de rebanho, aquele que espiritualmente é aquele que cuida de almas, aquele que cuida de feridas. E Paulo disse, eu temo que algumas não deixem de ser ovelha, mas se tornem ovelhas rebeldes. Quer dizer, por isso que eu disse assim, uma perguntinha simples, como essa do irmão Brana, e um texto simples como esse aqui de João 21. Pedro, tu me amas mesmo? Eu preciso saber, porque se você realmente me ama, eu estou descansado. Se você realmente me ama, eu posso ser assunto ao céu com o meu espírito tranquilo, porque sei que tu não te apostatarás da palavra, do caminho que eu tenho te mostrado para andar. Isto é o pastor para com a igreja, isto é a igreja para com o pastor, isto é nós todos para com a palavra, para com a mensagem, para com o que nós já recebemos desde o princípio. Porque a Bíblia diz, se permanecerdes firmes naquilo que recebestes desde o princípio, então vocês não vão andar ociosos, não vão se perder, não vão ficar curiosos por aí, procurando coisinhas de cá, coisinhas de acolá. Ovelha não tem essa preocupação, ela descansa, ela aceita ser guiada por alguém que ela sabe que sacrifica por ela, se entrega por ela, alguém que ela sabe que a ama. Eu acredito que para uma mulher não deve haver coisa mais prazerosa do que ela saber que o marido dela ama ela. Mas também não tem coisa pior do que ela viver na incerteza, na insegurança. Toda mulher que passa, ele está olhando junto com ela. Ela no mínimo vai pensar, provavelmente o corpo delas está atraindo muito mais a ele do que o meu. Provavelmente ele deve admirá-las e achá-las muito mais bonita do que eu. E às vezes uma sucessão de atitudes e comportamentos que leva ela a desconfiar do amor dele. Porque muitas vezes há pessoas que dão motivos para que o outro suspeite da veracidade do seu sentimento, honestidade, fidelidade e amor para com o outro. Mas eu acredito que a mulher que se sente amada, ela é segura,
porque ela sabe que o marido dela é como aquela mulher da mensagem Fé Perfeita. Ela confiou tanto naquele homem, ela o amou tanto e percebeu que ele amava ela tanto que ela disse: querido, há um amor tão grande no meu coração por ti, tu és um novo convertido, a vida cristã não é fácil, se algo lhe acontecer lá fora, não fique lá há lobos para devorar, volte, conversemos e nos acertemos, mas não me esconda nada. Meus braços e os braços de Deus estarão abertos para você, mas não fique lá fora. E ali no trabalho, quando eles perceberam que ele não olhava pornografias, não participava de roda dos escarnecedores, não saía para beber, não saía com os amigos para prostituir, disseram: mas por que é que você é diferente? Lembra da resposta dele? Ele disse: não, eu tenho uma mulher, uma esposa. E eles disseram: mas nós também temos. Ele disse: mas tem uma diferença, eu a amo, mas nós também amamos a nossa, mas eu amo a minha com um amor que vocês não podem compreender. Ela me deixa tão livre, ela confia tanto em mim, ela não vive me dando beliscões na cintura, ela não vive naquele ciúme paranoico, e celular, e bolso de roupa, e cheira a camisa, e cheira até a meia dos sapatos deixar. Não, ela não é assim. Ela me ama de uma maneira que eu morreria se eu traísse tal confiança. Por isso que eu disse, o amor são as porcas e as ruelas. O amor são os elos que seguram as correntes, para que as correntes não se arrebentem. É o amor. E Cristo e a igreja, e pastor e igreja, e marido e mulher, e família, e irmandade, dever-se-ia basear nisto, nesse sentimento que nos faz família indestrutível, igreja indestrutível, ministério indestrutível, comunhão com Deus indestrutível, ainda que atacada, mas indestrutível, porque aqui nós seremos atacados o tempo inteiro. Mas se há esse revestimento, vamos dizer assim, chamado de amor, será diferente a vida daquele que tem uma família para cuidar. Será diferente a vida daquele que tem que curar feridas, curar almas, aquele que tem que apacentar ovelhas, que você logo conhece quando é apacentador. Não é difícil conhecer quando é apacentador, quando é de fato um ministério aprovado por Deus. Não é difícil você perceber. Até porque temos um profeta, e o irmão Brana disse que um verdadeiro, eu não vou dizer nem o irmão Brana, eu vou dizer a Bíblia. Vocês devem estar com a Bíblia marcada aí em João 10, mas a Bíblia diz que ele vem por meios, vamos dizer assim, meios legais. Está aberto aí, São João, capítulo de número 10. Ele não veio por meios ilegais. O profeta irmão Brana disse assim, ó, ele não é um homem volúvel. O que é um homem volúvel? Ele não sai por aí dizendo assim: ei, olhe para mim, eu sou um pastor. Ei, olhe para mim, me sigam, eu fui chamado, só não fui reconhecido, eu tenho um ministério. Ei! Não, o profeta disse, ele não fará isso. Quando ele começar a fazer isso, saiba que ele não é. Quer dizer, um curador de almas, um apacentador, um que ama Deus sobre todas as coisas para apacentar, visando o crescimento espiritual de uma igreja. Ele virá pelos meios legais da palavra. E o profeta diz que meios legais é entrar pela porta e não saltar pela janela. E o meio legal é chamado por Deus, e ele tem o primeiro voto ao seu favor, o de Deus, mas também tem o voto do povo, porque a igreja é a soberania. O profeta diz, eu creio na soberania da igreja para eleger os seus pastores. E aí aqui em São João capítulo 10, verso de número 1, diz assim, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta da igreja, pela porta do curral das ovelhas,
mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Interessante isto. Vocês já perceberam que quase todas as igrejas que hoje surgem, normalmente elas nascem de dentro de outra igreja. Normalmente alguém insatisfeito dentro de uma igreja, que sai com uma luz ou com uma doutrina e abre uma outra igreja, daquela igreja do outro lado da rua. Elas nascem normalmente de divisões. Você não vê uma pessoa indo desbravar, lutar, batalhar, trabalhar. É difícil. Normalmente vem por cima e não pela porta do curral. E aí segue dizendo assim, versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Tem que entrar pela porta. O que isso significa? Ele não salta a janela, ele entra pela porta. E quando ele entra pela porta, ele presta contas para Deus em absolutamente tudo aquilo que Deus depositou nas suas mãos. Quando ele entra pela porta, Deus apura a sua visão espiritual. Irmão, se tem uma coisa que pastor não fica, é enganado. Não fica por minutos, dias, meses, talvez anos, mas não fica por muito tempo. Deus mesmo que o chamou pela soberania e o fez entrar pela porta, tem que cuidar. O irmão Branham disse: se Deus o chamou, Deus cuidará daquele ministério. Por isso, irmãos, eu confio em Deus e confio em vocês, porque creio que Deus tem me chamado e creio que Deus tem chamado todos vocês. Por isso que é Deus que tem cuidado da sua noiva aqui nessa cidade. E é Ele quem cuidará de nós até o arrebatamento da sua noiva. Ele descansa porque Deus o chamou e Deus dá a ele a capacidade, sabe de quê? De conhecer as ovelhas. Com todo o respeito, nada pecaminoso, mas coisas do dia a dia. Eu às vezes vejo irmãos e irmãs, me dá uma vontade de perguntar: por que estás tão desfalecido o teu rosto, minha irmã? Eu às vezes vejo irmãos, me dá vontade de perguntar: o que é que está acontecendo com você? Eu conheço cada um, aonde eu entro, o sorriso que me dá, a maneira como me cumprimenta. Quando subo aqui às vezes, enquanto canta somente creio, eu dou uma olhada. Irmãos, eu conheço cada um. Cada um. Eu poderia falar tantas coisas, mas a gente se restringe por questão de reservar as pessoas, resguardá-las. O ministério muitas vezes resguarda, não expõe também. Mas conhece. Olha aqui o versículo de número 4, 3 melhor. Olha para você ver. São João 10. A este o porteiro abre. A quem? Ao pastor. E as ovelhas, o que elas fazem? Ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. O pastor passa a conhecer todas. Chama pelo nome. E é ele quem as traz para fora, para a pastagem. É ele que leva elas para se alimentar. Elas não vão sozinhas. Por isso que, na verdade, ele vai adiante das ovelhas. Ele não vai detrás delas, ele vai na frente e elas vêm pisando aonde ele está pisando, porque ele julgará que estará pisando num lugar onde dá para elas pisar, onde é seguro para elas pisarem. Ele estará levando ela para um lugar onde haja relva saudável, não ervas daninhas. Ele as traz para fora. Quer ver? Olha aí o versículo 14 para você ver. Jesus vem e diz assim, ó: eu sou o bom pastor. E o que acontece aí? Conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. O pastor sabe quem é as suas ovelhas. Não se engana em tempo algum.
Mas as suas ovelhas também não se enganam em tempo algum. Elas sabem quem é o seu pastor. Pode haver 1000. Ela sabe quem é o seu pastor, conhece o cheiro do seu ministério, conhece o perfil doutrinário do seu ministério, ouve a sua voz, o seu ensino e diz: é nisto que eu creio. O pastor conhece as ovelhas, mas as ovelhas, aqui nós lemos no versículo 14, o que a Bíblia diz? Também conhecem o seu pastor. Há pessoas que às vezes dizem, aqui nunca ouvi isso, espero que não tenha. Há pessoas que às vezes dizem assim: fulano é o meu pastor. Ele te conhece? Porque aqui diz: o pastor conhece as suas ovelhas. Ele te conhece. Ele sabe como você vive com a tua mulher. Ele já te aconselhou. Ele sabe que muitas vezes você compra e não consegue pagar. Ele sabe o teu testemunho, conhece a tua vida. Ele teria a paciência necessária para tratar contigo como uma ovelha digna, especial, importante, mesmo te conhecendo. Do que aqui diz que o pastor conhece as ovelhas e chama cada uma delas pelo seu nome. Fulano é o meu pastor. Já te ajudou alguma vez? Já tirou algum carrapicho da tua lã? Porque ovelha é produtiva, o tempo todo está produzindo lã. E se tem uma coisa que carrapicho gosta, é de lã. Carrapicho gosta de lã. Aquilo ele se enrola ali, que dá o que fazer para tirar. Parecendo chicletes quando gruda no cabelo. Aquilo fica pegajoso. E o pastor às vezes tem que sentar ali, deitá-la por um tempo e ficar tirando o carrapicho. Gasta tempo de visita, tempo de escritório, tempo de conselho, tempo de oração, tempo de jejum. Fulano é o meu pastor. Nessa era de pastores midiáticos, pastores pela mídia, pela televisão, pelo rádio e pela internet. Há pastores de ovelhas que nem sabem que elas são ovelhas deles. É uma realidade. Por isso que você tem que atentar para isso. Pastor é aquele que está com você nos momentos difíceis. Especialmente nos momentos difíceis. Eu não ligo muito, porque sou humano. Eu disse muito, né? Eu não ligo muito se você não me chamar para os momentos especiais da sua vida. Mas eu te garanto que ficarei frustrado se você não me chamar para os momentos difíceis, porque foi para isso que Deus me levantou. É para isso que eu estou aqui. Para participar especialmente dos problemas, dos momentos difíceis, de angústia, de dor, de desavenças. Estamos aqui para isto. Então, o seu pastor é aquele que participa dos momentos difíceis da sua vida. Fulano é o meu pastor. Já te encorajou muito? Você já chorou muito no escritório dele? Quantas vezes você queria parar e não parou? Foi ele que foi lá para poder te encorajar? Entrou na tua casa? Te ajudou a resolver o teu problema? E ninguém nem sabe. Então, pastor é quem? Pastor é aquele que conduz o rebanho e conhece as suas ovelhas. Pastor é aquele que é responsável pela vida espiritual da igreja. Ele vai na frente do rebanho. João 10, versículo 4, você viu aí o que está escrito? Nós já lemos, né? João 10, versículo 4, olha para você ver. E quando tira para fora as suas ovelhas,
vai adiante delas. O pastor vai na frente, não passa na frente dele. Pastor, tem alguém aqui passando na frente? Não, pela graça de Deus, ninguém, irmão. Mas eu prego o que eu estou lendo na mensagem. Prego aquilo que Deus vai dando aqui no cotidiano. Eu tenho uma maneira de ser. Eu leio todos os dias, eu busco em Deus todos os dias. Eu nunca procuro algo novo e extraordinário para pregar. Eu prego o cotidiano que eu estou lendo. Que Deus me mostra nos meus momentos pessoais, domésticos ali, eu e Deus, eu e a velha Bíblia, eu e a leitura da mensagem. E aí vem aqui Jesus e disse que ele vai adiante das ovelhas. Quando você vê alguém indo muito na frente do pastor, isso não é uma boa coisa. Não é uma boa coisa. Por quê? Porque ele tem que ir na frente. Não é a igreja ir na frente. Não é um grupo de pessoas dentro de uma igreja mandando no pastor. Nós temos uma junta e o pastor tem que nos obedecer. Não é assim. A Bíblia diz que não é a junta, não é um grupo, não é uma família, não são amigos do pastor que vai à frente. Ele vai adiante. Então a igreja tem que estar sempre atenta e vigilante a essas coisas. Às vezes é muito fácil, irmãos. Pastor é o que tem responsabilidade pelas almas, pelas vidas. Está pensando em juízo, está pensando em arrebatamento, está preocupado sobre como vai o nível espiritual de cada pessoa. Eu fico olhando, eu acho engraçado, às vezes, eu tenho pedido a Deus para me dar graça, para não errar mais nisto. Que eu não sou impecável, infalível. Mas eu vejo pregadores que dizem, e eles vêm e vão e cruzam de norte a sul, leste a oeste do país. Quando chegam em determinados lugares para pregar, onde não é a sua igreja, eles dizem, eu falo mesmo, pastor, comigo é assim, Deus mandou, eu falo, não importa no que dá. Eu disse para um, não importa mesmo não, você não é pastor da igreja, o pastor é que se importa no que dá. Você vem, solta uma bomba e vai embora, o pastor é que fica. Você vem, solta uma bomba, corre pelas portas do fundo, o pastor é que encara de frente. São os ungidos. Oh, mas como ele é ungido? Ele fala o que o nosso pastor não fala. Claro, ele não pesa na balança. Claro, ele não responde pelas almas. Claro, para ele tanto faz, dividida ou não. Tanto faz, prosperar ou não. É porque é assim, no púlpito dos outros, às vezes, eles ficam corajosos. E aí quando você vai na igreja deles, é um doce. Como diz o ditado, pimenta nos olhos do outro é refresco, né? Não é bem assim, o pastor é responsável pela igreja, irmão. Ele dedica a sua vida ali às ovelhas. Por que o senhor não fala? Porque acho que não é hora. Por que não fala? Porque eu acho que vai causar mais males do que bem. Por que não fala? Porque eu acho que tem coisa que passa e deixa de existir até sem falar. Porque acima de um pastor local está o sumo pastor do rebanho que cuida das suas ovelhas. Muito melhor do que todos nós. Igual o pastor Febroni falou, eu não entendo os missionários de hoje. Eu achei interessante ele falando isso. Os missionários de hoje, eles só vão fazer missão se tiver campo de aviação e hotel com ar-condicionado 5 estrelas. Eu não entendo que missão é essa. Eu achava que missão era fazer como eu fiz, ele disse, pôr a mochila nas costas e viajar, e sofrer, e dormir mal às vezes, e às vezes sentar para comer, como o pastor Febrônio, irmão Juarez, contou para mim uma certa vez, que o pastor Febrônio chegou na casa dele aí, cansado, alguns anos atrás, de viagem, com uma mochila nas costas,
quando a irmã Dilson falou assim que ia esquentar a comida para ele comer, que ele estava cansado e com fome. Aí quando eles vieram com a comida, ele estava dormindo. Aí o irmão Juarez falou, deixa ele dormir. Estava dormindo e apagou, dormiu. É missão. É um pouquinho mais difícil. É um pouquinho mais trabalhoso. Machuca o pé, dói o joelho, dá cólicas, sobe pressão, cansa, esgota, dá sacrifício, para depois colocar, perder por nada. Por absolutamente nada. Por coisinhas. Depois aparece alguém que nunca se sacrificou. São João 10:11, olha aqui para você ver, ó. Porque pastor sacrifica. Tem gente que pensa que pastor é só da gravata para frente. Pastor é após o somente crer. Da gravata para frente. Pastor é... Não. São João 10, versículo 11 diz assim, olha. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aí, sacrifica, se entrega, se abstém de coisas. Por conta de quê? Do bem-estar e o bem espiritual da própria igreja. Se sacrifica pelas ovelhas. Quer dizer que tem um sacrifício nisso aí. Claro que tem coisas, irmão, que só Jesus pode fazer. Esse negócio de dar a vida pelas ovelhas, derramar o sangue, sabe? Isso aí é só ele. É o sangue puro, nascido, incorruptível, não era nascido em pecado. Então tinha que ser ele mesmo. Outro não podia. Agora o dar a vida aqui, o dar a vida aqui por mim aí sim, é a dedicação. É literalmente a vida, a disponibilidade, o coração, o sacrifício. Porque é sacrificial ser um pastor. Agora estou falando das ovelhas, naturalmente falando, irmão. Um pastor pega as ovelhas, leva para pastar, fica ali observando o tempo inteiro. E quando ele tem que sair, irmão Orlando, sabe o que ele faz? Não entenda mal. Ele pega um cão guia bem treinado, bem instruído, e fala assim, olhe elas. Não tire os olhos delas. E ele fica ali vigiando. E quando algum lobo vem, ele é treinado para afugentar lobo. Mas o pastor fica ali. E às vezes, irmão, sabe o que ele tem que fazer? Quando o expediente termina, por isso que o irmão Brando diz assim, ó, ele trabalha, mensagem o bom pastor, dioturnamente, não desliga. Irmãos, eu já estive dentro do escritório da igreja de Arcos, quando cheguei lá, entrei e sentei. Ao invés de estar meditando para pregar em Arcos, eu estava meditando para pregar aqui de manhã. Eu já entrei aqui dentro desse escritório para pregar domingo de manhã. Ao invés de estar meditando para pregar aqui na escola dominical, eu estava meditando para pregar lá em Belo Horizonte. Porque Deus já tinha me trazido alguma coisa para o local ali, para o momento. E às vezes você sai de um culto já pensando no outro. O tempo inteiro trabalhando. O tempo inteiro buscando de Deus. Deus, o que falar? Deus, falar aquilo que os corações precisam. Qual é a necessidade do povo? Dá-nos algo que edifica, que levanta uma igreja sólida, bem treinada, fortalecida pelo Senhor. Sacrificando. E aí o pastor põe a ovelha dentro do curral, irmão. E aí sabe o que eles dizem? A ovelha é assim, ela tem um estômago muito grande. Por isso que crente come muito. Diz que não bebe, né? Mas come. Mais come, que é uma beleza. Diz que a ovelha tem um estômago grande e ela come demais o dia inteiro. Tem gente que é assim, irmão. Come, já está pensando já que tem que dormir, e quando estiver dormindo não dá para comer. Então, come. Aí vai para dentro do curral com o estômago cheio. Aí quando ela está cheia, elas começam a ruminar aquilo. Só que ovelha, irmãos,
brinca muito também. Quando está dentro do curral, elas dão a cabeçada, brinca, empurram uma a outra. E de vez em quando, elas caem. E como o estômago é muito grande, come muito, e o curral está cheio, quando elas caem e não conseguem se levantar, poucas horinhas caídas lá, elas estão mortas. Por quê? O estômago vai suprimindo o pulmão e elas vão morrendo agonizadas, perdendo a respiração. E o pastor não tem descanso nem de noite. Às vezes ele passa algumas horinhas ali, enquanto todas não se aquietam e vão dormir, não para de brincar, ele não descansa. Porque sabe que mesmo brincando elas podem se machucar. Mesmo brincando, elas podem morrer. Quer dizer, é uma preocupação dioturnamente. Não abandona o curral, não abandona a igreja. Ele não faz isso. Olha aqui, versículo de número 12. Diz assim, 12. Mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, ele não tem responsabilidade, não é dele. De quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas. Omisso, não fala nada. Foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Quer dizer, o mercenário abandona a igreja. Versículo 13. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. O mercenário abandona o curral. O mercenário, irmão, desliga-se, abandona elas lá no pasto, não deixa ninguém vigiando, não tem os seus olhos lá, não tem o seu coração lá, como diz Salomão, põe no rebanho o teu coração. Como aconteceu em um certo lugar, eu me esqueci o nome do lugar, esses países onde a profissão de pastor é praticada até hoje, dizem que os dois pastores saíram para tomar café e falaram, é bem rápido, isso não tem perigo, e deixaram as ovelhas pastando sozinhas. E eles se empolgaram no café, e conversa vai, conversa vem, cafezinho, e vai. Aí o lobo não veio, mas uma das ovelhas saíram andando assim, e uma viu ela saindo e foi atrás, e a outra viu saindo e foi atrás, e a outra viu saindo e foi atrás, a outra viu saindo e foi atrás. Irmãos, quase 1000 ovelhas passaram por debaixo de um aramezinho solto, e logo depois da cerca era o precipício. A primeira que saiu caiu, a segunda caiu, a terceira caiu. Interessante, todas elas desceram para o mesmo precipício, porque havia uma ovelha ali que arrastou. E aí quando os pastores viram, isso saiu no noticiário, num jornal da cidade, e quando os pastores não viram as ovelhas, correram a procurar. Quando olhou, quase 1000 ovelhas, umas mortas, outras machucadas, tudo caída lá embaixo no barranco, porque ficou sem pastor. Elas não podem ficar sem. Por quê? Porque tem que ser guiada. Eu conheço um irmão, eu falei para mim, falei comigo mesmo, não é para tanto. Não é tudo que você também tem que perguntar. Tem coisa que tem senso, tem coisa que é simples. Mas aí depois eu vim e me corrigi, falei assim, isto mais do que nunca provou o quanto ele é ovelha, quer ser guiado, quer ser aconselhado, quer opinião, quer conselho, não quer andar ao esmo, não quer se estribar no próprio entendimento. Irmão, crente é a coisa mais linda que existe. Ovelha é a coisa mais bela que existe. Sabia você que é um dos animais mais domesticável que existe? A genuína ovelha. Você pode levar uma para sua casa, para sua roça, para o seu quintalzinho. Se você domesticá-la, ela
irmão, se o Luiz Henrique tem uma, ela andará só atrás dele. Ela não seguirá outro. Ela brincará com você. Ela encostará na sua roupa. Ela levará o seu cheiro e ela deixará o cheiro dela em você. Por isso que há aquele dito: pastor cheira a ovelha. Elas vivem encostando nele, ele no meio delas, ela junto com ele. Por isso não se importe com o que alguém vá falar de você. Se você é ovelha, seu lugar é junto mesmo com o seu pastor. Isso é um fato, isso é uma realidade. Mas aquelas ali caíram no precipício porque ficou sem direção. Ela não tem direção própria, a ovelha. Ela, irmãos, aqui ó, não tem dentes fortes para poder se defender. Presas sanguinárias, como disse o irmão Brana, não tem. As presas que o cachorro, as presas que o leão, que o tigre, que a onça, que o lobo tem, elas não têm. São dentes fracos para puxar a relva. Elas não precisam de presas para se defender. Não tem natureza feroz. Por quê? Porque elas não se defendem com a sua própria força. Não tem direção própria. Por quê? Porque elas não se estribam, não devem se estribar no próprio entendimento. Elas não têm nenhum veneno. Os animais venenosos têm venenos, cheiros, presas, garras. Para quê? Para se defender. Mas a ovelha não tem nada disso. Por que você não arranha ela? É porque eu não tenho presa, garras. Por que você não arranha ele? É porque eu não tenho garras. Por que você não morde? É porque eu não tenho presas sanguíneas. Por que você não mostra quão feroz, quão bravo você é? É porque eu não tenho isso. Mas como você vai se defender? Torre forte é o nome do Senhor. Ele é o sentinela na torre. É Ele quem te guarda, igreja. É Ele quem nos protege. Seja a ovelha do pasto dele, Ele vai ser a tua garra, a tua presa. Ele será o leão que vai te proteger. Isto é a perguntinha que fizeram, irmão Brana, sobre o amor, sobre o que? Sobre o apacentar. São João capítulo 10, a conduta do pastor, a conduta da ovelha. Jesus disse que a ovelha conhece o seu pastor, o pastor conhece a sua ovelha. A ovelha não vai deixar o seu aprisco, o pastor não vai deixar a sua igreja. Mas, irmãos, com todo respeito, eu sei que talvez talvez não, com certeza não é maliciosamente, mas para de falar esse negócio que eu estou indo embora para Belo Horizonte, isso é mentira. O pastor não deixa o curral, não. O pastor não deixa o rebanho, não. Tira isso da sua cabeça. O mercenário, quando vê o lobo vir, foge. Eu não sou mercenário, não. Creio que Deus me chamou e não entrei pelo telhado nem pela janela, entrei pela porta. Não, só estamos cuidando, só estamos apacentando. O mesmo Jesus, ele disse aqui, ó, deixe-me ver se eu encontro o verso aqui, ó. Olha para você ver, versículo de número 16, São João 10, olha aqui para você ver, ó. Ainda tenho outras ovelhas. Encontrou aí? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Nós não estamos deixando o rebanho. Nós estamos indo atrás das outras ovelhas que não são deste aprisco, mas que também ouvirão a voz e serão agregadas e se sentirão assim. Temos um pastor e uma igreja. Não somos 2, 3, 4 igrejas, somos uma igreja. Amém? Então, não precisa de ficar preocupado com isso, não, irmãos. Eu não vou fazer uma coisa desta. Estamos trabalhando ali até quando Deus quiser. E parece que nós vamos ter que trabalhar muito ainda.
pelos sinais, pelos trabalhos, pelos resultados. Nós vamos ter que trabalhar. Mas eu estou aqui. Eu vou com o cheiro das ovelhas, espero que as ovelhas fiquem com o cheiro do pastor. Eu estou lá, eu falei, a minha vida agora está bem assim. Eu estou aqui e quero estar lá. Estou lá e logo que chego lá eu quero voltar correndo para trás. Eu fico desse jeito. Quando acaba o culto me dá vontade de voltar bem rápido. Mas quando estou aqui já estou pensando em estar lá bem rápido, unicamente por uma coisa, o povo. Ovelha é uma coisa muito bonita, é muito lindo. Efésios 4, versículo 31, que não seja encontrado em vós a malícia, a cólera, a inimizade, a amargura, exatamente o quadro da ovelha. Ela não tem isso dentro dela. E a Bíblia vem de maneira tão clara e diz que aos estranhos ela não vai seguir. Isso que é bom, você tem que ter esse discernimento. Você fica olhando aqui, olhando ali, come daqui, come dali, cuidado, nem tudo é relva. Nem tudo é relva. Tem coisas que é morte na panela. Tem coisas que são ervas daninhas. E sabe o que dizem os entendidos nisso? A ovelha, ela tem o hábito de sair comendo tudo que encontra no caminho. Tudo. Ela vai mastigando, comendo, pegando, mastigando, comendo, mastigando, comendo. E aí eles dizem assim, ó, ela não diferencia entre a relva saudável e a parreira brava. E a erva daninha que mata, venenosa. Então você tem que saber em que pasto você come. Porque se ali tiver sido semeada uma erva, você pode comer junto com relva. E morrer espiritualmente, morrer na fé. Quantos já saíram a pastar em outros pastos? E quando volta, você percebe que volta mudado. Volta amando mais a sua igreja. Volta amando mais o ministério. Volta mais convicto da sua fé. Ou volta disseminando alguma coisa. Cuidado com os pastos que você anda comendo, porque dependendo do que você come, a tua conduta mudará por completo dentro da igreja. Por isso que tem que estar atento ao que come, ao alimento. Então nós viemos na igreja, irmão, é para isso, ó. Parágrafo 81, o profeta diz, para sermos apacentados, alimentados com um maná fresco. Ele disse, é isto que trará crescimento para as ovelhas. Pastor, alimente as ovelhas. Está vendo? Com comida de ovelhas. Porque tem comida, irmão, que enche os olhos, mas não é comida de ovelha. Tem mensagem que encanta, mas não é comida de ovelha. Não dá consistência de ovelha, firmeza de ovelha, fidelidade de ovelha, obediência de ovelha. Então podemos dizer que não é comida de ovelha. Não deixa a lã dela bonita. Tem coisa que não é emocional, não traz tanto entusiasmo, mas deixa a lã bonita, deixa a ovelha dócil. Deixa ela apegada ao seu rebanho, apegada à sua igreja. Faz ela repugnar qualquer espírito de discórdia e divisão. Agora, a ovelha só crescerá se você lhe der alimento de ovelha. Agora, se você fritasse um hambúrguer, oh, beleza. O profeta disse, e desse para uma ovelha, ela poderia até comer, mas não iria crescer, iria adoecer. Porque, veja, aquilo não é alimento de ovelha, vem. E se eu fritasse, preparasse um ótimo bife, pensar em bife uma hora dessa, hein? Bife, hambúrguer,
batata frita é uma judiação, né? Se eu fritasse um grande bife, algumas batatas, e desse para aquela ovelha, aquilo não é alimento de ovelha, ela simplesmente não poderia comer aquilo, isso é tudo, porque ela é uma ovelha, mas ovelha gosta de alimento de ovelha. Ovelha gosta de alimento de ovelha. Bem, então, quando você tem que alimentar o rebanho de Deus, não os alimente com teologia feita por homem, alimente-os com a palavra. É daí que a ovelha irá crescer. Alimento da ovelha é a palavra. Você está ouvindo o que aqui nessa manhã? Não é a palavra? E outro detalhe, você está ouvindo hoje a pregação feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo em São João capítulo 10. Você está alimentando da palavra. E o profeta disse: a palavra é alimento de ovelha que traz crescimento para a vida daquela ovelha. Seja um pastor, agora é para mim. Seja um pastor, seja um verdadeiro pastor. Apacente as minhas ovelhas. Os cordeiros são os pequeninos, naturalmente. As ovelhas são as adultas. Então ambos, jovens e velhos, alimente o rebanho de Deus, vem e os alimente com a palavra. A palavra, vê você? É a palavra. Ela é a verdade. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Isto é certo. Então, se o homem tem que viver, e eles são o rebanho de Deus, isto é, a igreja é o rebanho, a ovelha, então eles têm que prosperar na palavra, no maná, maná de Deus. Este é o maná, a palavra é o maná da igreja. Viu por que culto após culto nós estamos aqui comendo essa Bíblia? Vocês já perceberam, irmãos, o quanto nós estamos lendo Bíblia aqui dentro dessa igreja nos cultos? Bíblia para lá, Bíblia para cá, Bíblia para lá, Bíblia para cá. Por quê? Porque isso aqui é a comida da ovelha. Se a ovelha, eu tenho um selo de Deus, uma promessa de Deus. Se a ovelha comer isso, ela vai crescer. Eu quero ver o crescimento da igreja, irmão. Quero ver o crescimento dos jovens, o crescimento dos velhos, o crescimento da nossa fé. É isso que um pastor quer ver. Eu acho que o maior presente, a maior dádiva de um pastor é pensar: temos uma igreja, um rebanho, sólidos na palavra, amadurecidos na palavra. Na Bíblia, nós acabamos de passar por isto ali nas eras da igreja. Jesus é o maná escondido. Cristo é o maná da igreja. O que é o maná? Maná no Velho Testamento era aquilo que caía do céu, fresquinho. Todas as noites, para sustentar a igreja na sua jornada, o maná descia. Agora no Novo Testamento, o que é o maná escondido? Um pouco mais, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois estarei convosco e mesmo em vós até o fim do mundo. Cristo é aquele maná escondido que vem de Deus lá do céu, fresquinho, todos os dias, todos os cultos, em forma de palavra. Oh, glória a Deus! Nós estamos comendo nessa manhã maná fresquinho, que está descendo de Deus, irmão. Não podemos dizer: bem, há 2 semanas atrás eu tive uma grande experiência com Deus, e agora? Vem, cada dia, um novo maná, fresco, uma nova bênção, algo novo, vindo de Deus, o maná escondido, descendo de Deus lá do céu, Cristo. E festejamos sobre este maná que é Cristo, e Ele nos sustenta através da jornada, até alcançarmos a terra do outro lado. Agora, é isso que Ele quis dizer com apacenta as minhas ovelhas. Nós ficaríamos com esta pergunta por muito e muito tempo aqui, porque eu gosto de falar sobre isto, sobre Cristo ser o maná escondido que alimenta as ovelhas. Alimente a igreja com Cristo, de sua palavra. Vem,
tome a palavra e dê a eles, exatamente da forma como está escrita aqui. Distribua para as ovelhas. Não importa o que alguém mais diga, isto é alimento para ovelhas. É isto que fará com que as ovelhas possam crescer. A palavra tira a morte da panela, tira a malícia, a amargura, a maldade de dentro da ovelha. Ovelha, como eu acabei de dizer, quando ela vai ouvindo a palavra, ela vai se tornando pacífica. Como diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo de número 9: bem-aventurados os pacificadores. Isso é ovelha. Ovelha é natureza pacífica, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mas tem gente que gosta de pôr lenha na fogueira. Eu gosto de ver o fogo subir. Põe lenha na fogueira, se deixar manda até álcool, gasolina, para ver se sobe mais alto o fogo. Não, não é assim. Mateus 5,9, isso é ovelha. Bem-aventurados pacificadores. Acalma as coisas lá em casa, acalma as coisas no trabalho, acalma as coisas na congregação, quando for necessário. Não coloque lenha. Pôr lenha é falar, pôr lenha é nutrir o ódio, pôr lenha é trabalhar a discórdia, a indiferença. Mas aqui diz que a ovelha, ela é pacificadora. O que é isso? Ela não é resistente, irmãos. Quando o Espírito Santo fala, quando o pastor fala, e deduz-se que seja Deus falando, irmãos, ela não resiste. Ela não tem natureza resistente. Ela acredita, ela obedece. Isto aqui é ovelha. Não tem como ela agir de outra maneira. A sua natureza não deixa. Não tem como ela produzir outra coisa. Está nela. E se porventura este bode que é a carne, essa ovelha que é a alma, esse trigo que é a alma, esse joio que é a carne, porque são duas naturezas lutando uma contra a outra, se porventura ela aflorar, a ovelha se entristece. E ela disse: eu não agi como eu deveria ter agido. Isso não é conduta, isso não é atitude de realmente uma ovelha do aprisco. Ela sabe quando ela andou sem guia. Ela sabe quando ela perdeu o cheiro. Ela sabe quando ela saiu por debaixo da cerca. Ela sabe quando ela está correndo perigo, sabe? Por isso que a nossa oração nessa manhã é: Deus, mantém-nos debaixo desse São João capítulo 10, mas tanto o pastor quanto as ovelhas, mantém-nos debaixo desse João 10, mas com aquela experiência de Pedro. Pedro, tu me amas? Responda, igreja. Pedro, tu me amas? Não, é 3 vezes, irmão. Pedro, tu me amas? Não. Eu te amo, Senhor. 2ª vez, eu te amo, Senhor. A 3ª vez, ele ficou irritado e disse: tu sabes que eu te amo. Tu conheces todas as coisas. Pedro, tu sabes que eu te amo? Tu sabes? Tu me amas, Pedro? É isso, é com amor. Essa é a experiência. Então apacenta os meus cordeiros. Então seja minhas ovelhas. Já que vocês me amam, seja minhas ovelhas, disse Jesus. Já que você me ama, Pedro, apacenta os meus cordeiros, Pedro. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Mas com este elo que reveste, chamado amor, com essas porcas e ruelas que não deixa a coisa virar um monte de sucata.
Se acabar o amor, dentro de uma igreja, viraremos um monte de sucata. Se tirar todas as porcas e ruelas do meu carro, assim que eu ligar, será um monte de lata solta no chão. Que Deus aperte bem as nossas porcas, ruelas, e que Deus revista os nossos elos com amor divino, para sermos uma verdadeira igreja, que serve a Deus debaixo desse pastoreio, segundo a vontade perfeita de Deus. Amém? É isto, irmãos. Muito embora, olha aí, só para a gente finalizar, versículo 19 diz assim, ó, depois que Jesus pregou isso, ó, nós irmos embora. Depois que Jesus pregou isso, versículo 19, versículo 17, ele diz aqui assim, ó, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Voluntariedade. Tenho poder para dar e poder para tomar. Esse mandamento recebi de meu Pai. Agora vem, ó. Quem não é ovelha, tornou, pois, a ver o quê? Então, quando Jesus pregou isso aqui, irmão, é porque ele estava vendo o quê? Divisão. Não é o que eu estou vendo aqui, graças a Deus. Tornou, pois, haver divisão entre os judeus por causa de quê? Essa pregação que Jesus pregou sobre ovelha e pastor. Tem pessoas que podem não se encaixar bem dentro disso. Aí teve, eu não acho que é bem assim. Aí houve o quê? Divisão. Versículo 20. E muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si, porque o ouves? As vozes laterais. Jesus acabou de pregar sobre a ovelha e o pastor. O pastor conhece a ovelha conhece o pastor. E a voz lateral chegou. 21. Diziam outros, estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Outros já diziam assim, que isso, nada de demônio, isso é Deus abrindo os olhos dos cegos. Isso é Deus nos dando visão, isso é Deus nos abraçando, isso é Deus nos pastoreando, isso é Deus visando nosso sucesso espiritual na vida cristã. Isso é Deus nos distanciando de lobos, de heresias, de doutrinas, de inimizades, de malícias, de discórdias, de qualquer erva daninha que porventura alguém tente semear no pasto verdejante, onde estão as relvas da ovelha. Amém. Que Deus cele essas palavras. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos cantar aquele hino, Marcos, alguém sabe? O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, desde agora até o final. É isso mesmo. Senhor Deus, querido Pai, eu tentei transmitir, Senhor, segundo o que eu li, o que falou no meu coração. Isso cobrou de mim amor, pastorear com amor, sacrifício. E o Senhor sabe que eu tenho tentado fazer isso. Pai, isso também cobrou da igreja, sujeitar-se com amor. Quando nós amamos, o fardo é leve, o esforço é pequeno. Quando nós amamos, Pai, é tão bom a proximidade, Senhor. Quando nós amamos, a gratidão no nosso coração para servir. Deus, concede isso em nossos corações. Pai, permita aos meus irmãos amarem uns aos outros. Permita-me amar a todo e qualquer homem sem nenhuma distinção. Senhor, nós estamos passando por isso. Essa transformação gloriosa em nossos corações, Pai, aonde só tem espaço para a pureza do Teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos sermos ovelhas. Como ovelhas, muitas vezes teremos que nos calar, porque o Senhor se fez de um cordeirinho jovem, e como uma ovelha muda, um cordeiro novo, de 33 anos, foi guiado ao matadouro sem abrir a tua boca. Pai, ajuda-nos sermos ovelhas, Pai. Ajuda-nos não passarmos na frente da palavra,
na frente da mensagem, ajuda-nos a ficar por detrás, Senhor, respeitando a Tua palavra, respeitando a Tua direção, Senhor. Dá essa graça para todos, Senhor. E eu sei que as bênçãos do Teu Espírito Santo acompanhará cada família. Deus, nessa manhã saímos do aprisco, do curral, descemos até as pastagens verdejantes e comemos relva e mais relva fresquinha, Senhor. Comemos o maná vivo, escondido. E agora estamos voltando, Senhor, para dentro do aprisco. Muito obrigado por cuidar de nós. Obrigado por nos fazer ovelhas do Teu aprisco. Em nome de Jesus Cristo, contamos com a Tua proteção, ó bom pastor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não achei, foi um número. Alguém sabe o número dele? O Senhor é quem te guarda. Lembrando que O Senhor é quem te guarda. o pastor, muitas vezes, irmãos, são suas ferramentas. Ele tem um alforje do lado, e ali dentro ele traz um pouco de mel e um pouco de óleo. E aí, quando ele vê alguma ovelha doente, ele passa mel na rocha, e a ovelha vai lá na rocha lamber o mel, porque ela gosta de mel. E aí, enquanto ela lambe o mel, ela absorve o calcário, ela absorve o que ela precisa para se fortalecer. Ele leva o mel, a mel na rocha também. Deus passa mel na rocha. Mas ele leva o óleo também. Você sabe para que serve o óleo? O óleo é quando ela é ferida, às vezes ela se machuca. Crente se machuca. Só que aí as moscas começam. Quando um crente se fere, quando um crente cai, irmão, as moscas fervem, uma atrás da outra. E aí, quando uma mosca posa na ferida, aquilo fica aquele monte de larvas ali e vira aquele monte de bicho. Então, quando o pastor vê a ovelha ferida, ele vai lá, pega o óleo da unção, faz aquilo que Davi disse: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O pastor vai ali, enche aquela ferida de óleo, e ali não tem como se proliferar as larvas, as varejeiras ali dentro. Ele leva o óleo para curar a ferida, ele leva o mel, tem tudo isso na palavra, para ele poder lamber, alimentar da rocha. E ele leva uma funda também, um estilingue, e leva um cajado. Só que fica tranquilo, essa funda não é para te dar pedrada. É porque às vezes ele vê um lobo vindo lá longe, sabe? Aí ele já mira o lobo lá distante, solta no lombo do lobo. O estilingue não é para poder dar pedrada nas ovelhas, é para poder atirar pedra nos lobos. É para isso. O cajado, irmão, é para conduzir. Ei, não saia da fila. Aí também não é para dar porretada. O cajado é para lobo. Funda com pedra é para lobo. A ovelha tem sempre mel, tem sempre azeite. E tem o cajado que está ali apacentando, cuidando. Não saia de debaixo do pastoreio de Jesus Cristo. Sua casa vai prosperar, sua vida vai prosperar. Seus filhos, escreve isso aí, verás a prosperidade dos seus filhos na sua fidelidade ao pastorado do Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Vamos cantar para despedirmos a igreja? Para os montes olharei, Aleluia. de onde vem Cante com o seu coração. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor Toda a igreja é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, Salmo 127. desde agora Aleluia! até o final. Receba essa bênção aí. O Senhor é quem te guarda, sempre a tua destra está.
nem de dia, nem de noite, mal algum te ofenderá. Oh Deus, O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, não te deixará cair, como a Israel guardava, não dormiu e nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda. O Senhor cante com toda a é força da quem sua alma. te guarda, Que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Aleluias. Despede em paz o teu povo, Senhor. Que essas palavras prosperem no coração de cada um, Senhor. Com amor, com voluntariedade, Senhor. Transborde o nosso cálice de amor, sujeição, rendição à tua palavra. Pai, que todos voltem para os lares abençoados, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, Pai. Cura para o corpo, Senhor, para o espírito, e mais graça, e mais do teu Espírito Santo, para ser derramado dentro dessa alma, para te servir cada dia melhor. Derrama, Pai, as tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Voltem logo mais para participar do culto, para ouvirem o irmão Josué trazer uma palavra. E até quarta-feira, querendo o Senhor Deus.